Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horário o pessoal está nos assistindo. Hoje estamos iniciando aí o nosso quarto episódio com a lenda do diagnóstico em Fortaleza, Dauli Montenegro, o homem Bosch, o homem onda quadrada, o homem onda senoidal, o homem osciloscópio. Ele pode até achar ruim, mas foi assim que eu o conheci há 25 anos atrás. Eu atendi um telefonema de um parceiro, não sabia quem era, eu trabalhava numa concessionária. Fulano de tal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o cara, rapaz, eu tô aqui com um carro, uma bronca assim, assim, assim. E assim, como a mamãe me ensinou, eu ajudei o próximo, sem saber quem era. E hoje, 25 anos depois, consolidamos uma grande amizade. Ele tem a sua jornada louvável, de êxito e glória aí no segmento automotivo, empresário. Vamos lá, se apresenta aí para todo mundo conhecer quem é Dauli Montenegro. Apresentação acho que nem precisa mais, né? Você depois de uma propaganda dessa daí, agora tem que ter cuidado, pode ser que tenha algum doido aí no mundo por aí que acredite numa propaganda dessa, né? Eu já cobrar cachê agora no McDonald's. Mas enfim, estamos aí na estrada desde... Na verdade eu cheguei em Fortaleza no 98. De onde tu vieste? De Itapipoca. Eita, caba bom. Terra do meu amigo Carlinhos, da IG Alto. Isso, é meu parceiro também. Cheguei aqui dia 15 de janeiro de 98. Eu tinha acabado de sair do Senai, estava começando... Tinha um ano na saga, mais ou menos. Entrou na Ceará Motor, gente, né? Pronto, aí eu vim para fazer exatamente a prova do menor aprendiz no Senai. No Senai. Aí vim, fiz a prova, graças a Deus passei, aí de lá para cá... Aí tu foi menor aprendiz do Senai, não sabia não. Eu menor aprendiz ainda. Aí passou o CAI lá, um ano na época. 2 anos, 6 Era meses só um expediente então, né? Era. Então você já entrou naquele período que era 4 horas no Exato. Senai e 4 horas Estudando na escola No novo normal. formato. Isso. Aí meu estágio foi na Saga, na João Pessoa, né? João Pessoa, 3461. Isso. Fiz 6 meses lá, que era obrigatório você cumprir 6 meses dentro de concessionária. Com 6 meses eu fui chamado para ser contratado. Mas aí, como auxiliar de mecânico, eu digo, não quero. Porque assim, sempre, desde o começo, quando eu vim para cá, eu já vim com o pensamento de ir trabalhar com a parte de injeção eletrônica. 98. Aí eu não quis, fiquei desempregado. Peguei uma bicicletinha que tinha, morava com a minha avó aqui no Parque Rio Branco. Peguei uma bicicletinha, saí rodando no bairro atrás de uma oficina para trabalhar, de auxiliar, de fazer alguma coisa e à noite ver se arrumar o trocado para ir pagar os cursos de especialização na área de injeção no Senai. Graças a Deus deu tudo certo, consegui. Mas assim, você chegou a trabalhar também com carburador naquele tempo? Trabalhava muito, carburador. Eu conheci lá, o forte teu era regulagem eletrônica na época, né? Eu passei muitos anos trabalhando especificamente com regulagem de injeção eletrônica. Então, assim, aí fui para o Senai fazer essa especialização. Quando eu estava já bem, assim, digamos assim, entrando para a área mais madura na área de injeção eletrônica, eu já tinha mantido um contato com o Ronaldo da Chequinguine, que foi quem me deu um grande suporte. Ele e fora dele outra pessoa que também me ajudou muito foi o Wellington Belo, foi meu professor. Professor de muitos, grande Belo e doutor Ronaldo Chequinguine Mecatrônica. No Senai, quem me deu muito suporte foi o Belo, né? E aí, através do Belo, eu saí dessa oficina que eu tinha conseguido um emprego de auxiliar para ir trabalhar numa oficina especificamente só com injeção eletrônica ali no cruzamento da Dom Manuel com a Guanambi, Antônio Pompeu com... Me esqueci o nome agora da outra. É o cruzamento das 4... Visconde do Rio Branco. Por ali assim. A Visconde vinha assim, enviesadazinha. E aí, lá eu fiquei pouco tempo. Fiquei 2 anos só. Foi quando o Ronaldo me ligou um dia e disse que tinha uma oportunidade para mim. Se eu topava. Aí conversei com ele, perguntei o que era. Ele disse, rapaz, Francisco da Chequiná me pediu uma indicação de uma pessoa, me lembrei de você. Aí eu disse, pô, vamos lá. Tem seu aval, vamos lá. Bacana. E graças a Deus eu fui. Conversei com o cidadão lá na época.
menos de meia hora de conversa, eles podem começar. Você pode vir começar na hora que você quiser. Eu digo, mas eu tenho que conversar com o ex-patrão, o patrão atual no caso, né? Aí depois volte lá e me diga qual é o dia que você quer começar. Curto, assim, bem, conversa bem simples, curta e objetiva. Sim. Eu voltei para trás, cheguei lá, expliquei para ele a situação. Não gostou muito, mas fazer o quê, né? Eu precisava ir, ele me liberou. Lá na Checknow eu fiquei de 2000 e, se eu não me engano, 2003, finalzinho de 2003 para 2004. Eu não me recordo exatamente a data, mas em 2004 eu estava lá. Então eu fiquei de 2004 a 2008. Em 2008 foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar por conta própria. Empreender. Aí já começou com o Montes Auto Center. Isso. Aí foi quando a gente começou com o Montes Auto Center, né? Carreira solo. Comecei com um sócio. Passei 1 ano de sócio, depois de 1 ano fizemos a sociedade, aí de lá pra cá eu venho sozinho até hoje. Bacana, bacana. E hoje tá onde se encontra a tua oficina? Onde é que se encontra hoje? Hoje nós estamos aqui na Rua Professor João Bosco, aqui no Parque Araxá. Mas aí nesse período aí, como eu também conheço a história, você teve uma parceria, uma parte aí que você era autorizada Bosch. Eu fui um tempo de 2012 a 2016, através do Mário. Hoje, Mário Robson? Não, o Mário Lima. Ah, o Mário da Martec. Foi teu parceiro, foi teu colega também de Senai, se eu não estou enganado. Eu fui auxiliar dele na Volga em 97. Pronto. Através do Mário, eu consegui... A bandeira Bosch. A bandeira Bosch, serviço autorizado Bosch, né? O Bosch K-Service. E lhe levou bem longe, né? Porque você é devoto de KTS. Você alcançou grandes níveis. Você, para mim, é um ídolo. Eu sou seu fã. É isso, cara que eu dei uma mão um dia, consegui uma orientação, um esquema elétrico, eu acho, alguma dica, alguma coisa. E depois eu vejo meu amigo na Alemanha. Cara, eu sou muito grato, sou muito feliz. Você, a sua história, a história do Éder, foi para a Argentina. Tem outros, Pancadão, vários que já atingiram êxito na profissão. Samuel. E hoje a gente carrega o nome da marca que a gente trabalhou, tanto se dedicou, junto do nosso negócio. Sim. E, querendo ou não, a gente termina sendo uma referência ou um especialista naquilo. Porque a gente trabalhou tanto com isso e você é uma referência para mim em diagnóstico. Isso você pode ficar certo. Na verdade, assim, eu nunca fui o melhor, mas eu sempre fui muito dedicado. Né? E teve um bom período aí dentro da minha empresa que hoje eu tenho até que resgatar isso de novo. Aí eu prometi para mim mesmo que esse ano eu vou focar em outros detalhes aí que eu preciso melhorar. Mas por muitos anos eu tirava um percentual do faturamento da empresa para investir em treinamento. Investia em treinamento para aquele funcionário ali, que era um funcionário mais antigo meu, que queria e tudo, a gente pagava. Eu também fiz muito treinamento. Na verdade, nessa área mesmo eletrônica, onde eu desenvolvi bem mesmo, foram 3 anos seguidos. Foi 2014, 2015 e 2016. Treinando o pessoal? Não, isso aí no caso fui eu mesmo. É um plano, é um projeto da Bosch aquilo lá? Ou só tu que correr atrás? Não, e coincidentemente surgiu aquele campeonato lá? Esse aí que você está falando foi 2016, que é um treinamento chamado Master Internacional em Diagnóstico Bosch. Da Itapipoca para a Alemanha, da aula em Montenegro. Estamos exportando talentos. Aí o que acontece? Nesse treinamento aí em específico, hoje já também não é mais assim, hoje você só faz no Brasil. Mas naquela época, que foi a segunda turma, a primeira foi em 2015, eu fui na segunda 2016. Então você passava 15 dias aqui no Brasil, em Campinas, fazendo um treinamento aqui. Aí você voltava para casa, ficava 15 dias em casa e ia para a Europa para fazer a fase da Europa. E lá é onde você recebe a certificação. A certificação é internacional. Bacana. E ficava 15 dias lá, no treinamento. Então, assim,
nesse treinamento você destrincha o carro de cabo a rabo, certo? O que existir de tecnologia... Se for relacionado a diagnóstico, você... Mas isso tudo. Só os carros alemão? Como não, é que é? qualquer um, né? Qualquer um. Certo? Desde carro pequeno a carro diesel também. Exatamente. Só não a linha pesada, mas certo, de caminhonete para cá tudo a gente viu lá. Elétrico, híbrido, sistema ADAS, tudo naquela época, em 2016 já tinha essa tecnologia e vocês já eram capacitados para isso. Tudo. E a certificação é pela Universidade da Espanha, Universidade de Ávila, na Espanha. Bacana. E então nesse caso lá nós ficamos 15 dias lá, no intervalo entre uma semana e outra. Tudo isso incluso já no pacote do treinamento. A gente teve visita ao museu da Mercedes e ao museu da Porsche. Porra. Isso é espetáculo, né? Tudo incluso. Tudo. Desde a hora que você abrir o olho dentro do hotel até a hora de voltar. Top. Até uma água você tava tudo no pacote. Interessante que às vezes o pessoal não sabe que existe essa política de reconhecimento de técnicos por parte de um fabricante. Sim. O cara é fornecedor de equipamento, fornecedor de peças e levou o nosso campeão aí, dedicado e esforçado à Alemanha. Eu lembro que naquele tempo você já tinha feito, acho que um treinamento voltado à parte híbrida e à parte elétrica. Esse aí foi lá, né? Sim. Tudo foi nesse pacote aí, desse curso. Isso em 2016. 2016. 9 anos atrás, ninguém sonhava nem com pandemia. Então, é um treinamento assim, se você juntar tudo que você vê dentro desse treinamento e for esmiuçar, pagar por fora, o que qualquer um aí do mercado aí que você vê na internet da vida aí cobra, se você botar aí a R$2.000 cada um pelo outro, o da Bosch ainda sai barato. Campeão. Bacana. Viu? E da Montese Auto Center, tu vieste aqui para Humberto Monte um tempo, não foi? Foi. Quando a gente começou em 2008 lá na Antônio Corrêa Lima, no Montese, nós viemos para cá em 2012. Aí eu fiquei aí em 2012 até 2018. Teu irmão fez Senai ou tu que formou? Não. O meu irmão, o do meio... Trabalhava contigo, né? Era. Ele trabalhava comigo, o meu irmão do meio, ele veio do interior para trabalhar exatamente com o Ronaldo. Jack Engine mecatrônica Isso. de novo na sua formação. Foi. Ele passou, se eu não estou enganado, 4 anos trabalhando com o Ronaldo. Ah, bacana. Se encostar no Ronaldo ali, o cara aprende. Passou aí, lá essa semana, lá na oficina. Aí foi do Ronaldo que ele saiu, ficou um tempo trabalhando com o Magno Lourinho e depois eu levei ele para trabalhar comigo na Check Engine. Bacana. Aí eu saí, ele ficou... Não, na Montese. Desculpa, na Check-Nar. Check-Nar. Aí eu saí, ele ficou no meu lugar e quando eu fui trabalhar por conta própria, né? Ele ficou, depois saiu, trabalhou um tempo também com o Lourinho, com o Magno Lourinho e depois chamei para trabalhar comigo. Ao contrário do que muitos pensam, o cara quando se torna referência, se torna esforçado, dedicado. Às vezes a gente não quer, os meninos até brincam, meu irmão, não queria o THP, eu não queria ser só Peugeot, mas termina caindo só a bronca. Tua oficina é especializada só em solucionar os problemas que ninguém se agarra ou tu faz tudo lá? Rapaz, eu faço tudo. Durante um tempo eu tinha muito isso na minha mente, sabe? Aquele prazer que o cara tem de pegar um problema resolver, mas rentavelmente não é viável. Não é viável, aí o tempo vai passando, você já não tem mais a mesma paciência. Sabe? A paciência muitas das vezes, na grande maioria, não é nem em resolver a bronca em si, é o cliente conversando besteira no teu ouvido. A pressão, a cobrança. Sabe? É um serviço que você não pode ajustar um valor, porque você não sabe quantas horas você vai trabalhar. A dimensão do trabalho. Então você dá um valor mínimo pro cara. Muitas das vezes ele já corre naquele valor mínimo e eu acho bom quando ele corre no valor mínimo, porque eu já sei que aquele ali não tem condição de resolver problema. Certo? Hoje, qual seria esse valor de diagnóstico para iniciar? Para a gente abrir um capô e começar a brincar com o scanner? Se ele chegar com a bronca, é R$600. Fantástico. Certo, mas isso é a taxa de diagnóstico, não é? Mínimo. Mínima. Certo. Isso, se ele autorizar o serviço, tu ainda cobra? Não, aí se ele autorizar o serviço, na minha negociação com ele, já está automaticamente embutido esse valor aí. Os 600 certo, já tá dentro. Entendi, que é o valor mínimo. E se por alguma razão ele não quiser fazer o serviço,
ele paga essa taxa. E é incrível quanto é a percepção do cliente, né? Às vezes ele só chega no especialista, depois já apanhou o bocado. Ou seja, se o carro tinha um defeito, já vai chegar 3, com a gente 4, com mais 5. Com vários defeitos, né? É importante, o cara às vezes encontra, não, meu carro tá falhando aqui, tá falhando. Aí o cara vai, certo, mas você fez o quê? Mandou fazer o quê, né? Essa pergunta é importante, né? Não, o cara trocou isso aqui, mas ele fez isso aqui, né? É importante fazer essa entrevista com o cliente para ver os próximos defeitos, né? Hoje existe muito uma situação que é o que é a estratégia de funcionamento do sistema e o que realmente é um defeito. Né? Muitas das vezes o cara passa em 10 oficinas, não resolve o problema, só que o problema dele já está resolvido. É só você apertar um botão lá e resolver. Agora, para isso, não é simplesmente só assim como eu estou falando aqui. Né? Você tem que conhecer o veículo, interagir com a máquina, exato, conhecer a literatura. A particularidade de cada carro. Que nem os motores THP. Quando ele registra alguma avaria de queima de combustão ou algo na injeção eletrônica, ele aciona logo a segunda velocidade do ventilador. Por segurança, por precaução. Para o motor não superaquecer, ele já aciona direto o eletroventilador. A usuário já chega e diz, rapaz, esse ventilador está direto aqui. Se bem que é uma estratégia de vamos trocar a resistência. Mas já teve situações do cliente em uma oficina, em outras oficinas, e o pessoal passar mais tempo querendo resolver a questão do ventilador do que o próprio problema do carro, né? Sim. Quando na concessionária a gente está, tem como tirar a prova dos novos, né? Confere em outro. Agora, hoje em dia, a jornada é outra. Não tem o outro para comparar. O desafio hoje se torna muito grande exatamente por isso, porque a gente aqui que é um mecânico independente, um reparador independente, muitas das vezes você não tem acesso à literatura original. Graças a meu bom Deus que de uns 2, 3 anos para cá, a gente tem conseguido muito acesso à literatura original. Bacana. De diversas montadoras. Então, assim, quando o BO está grande, a gente paga uma subscrição lá na plataforma da montadora, baixa o material e vai estudar mesmo. Não tem o que fazer, é estudar, é ler. Sabe? Hoje, se o cara não gostar de ler, tá difícil para ele reparar um carro. Tá complicado. A notícia é triste para ele, se ele não gostar de ler. Certo? Aí a gente já começa logo avisando isso para o cliente. Olha, eu posso precisar aqui, por exemplo, de 3 noites para poder ler um manual inteiro de como é que funciona o sistema do seu veículo para poder resolver o problema. Às vezes o cara, você vai aprender no meu carro? Não, não é aprender. Pegar as informações. É que nem um contrato lá. O que está nas letrinhas miúdas lá, ninguém lê, né? A mesma coisa hoje está se tornando. Se você não for ler a descrição de funcionamento daquele sistema ali, aí você se perde. Onde eu vou puxar aqui um link que me remete à Bosch. A Bosch há muitos anos que tem isso. Há muitos anos. Muitos anos mesmo. Suporte. Há muitos anos que ela tem isso. Todo componente que você entrar dentro do EasyTronic da Bosch, que é o sistema, digamos assim, o sistema operacional que faz o KTS funcionar. Tanto nome para ela botar, mas tá logo EasyTronic, eu já me arrupei todinho. Eu penso logo no EasyTronic Duologic. Se você entrar lá em qualquer sistema, vai ter lá descrição de funcionamento. Aí tem descrição de funcionamento geral do sistema, tem descrição de funcionamento do componente. Sabe? Que bacana. Isso aí me lembra uma vez que eu fui lá na sua oficina, foi para resolver algum problema. E você disse que estava com... Foi logo no começo das Evoque. Evoque a gasolina. Land Rover, né? Land Rover, né? Aí... Esse carro estava dando uma falha, eu não lembro qual era a falha. Que ele apresentava a bateria da Redicam. Isso. Até encontrar onde era essa bateria, que ela tinha a Evoque tem uma bateria à parte, né? Só para Redicam. Só para alimentar a Redicam. Só para alimentar a Redicam. E aí foi através desse sistema da Bosch que você conseguiu interpretar a localização da bateria. Bacana. É porque lá, linkado a isso daí, uma situação, o código de falha está lá. Eu tenho um passo a passo de teste. Na realidade, hoje o KTS, o que ele é hoje? Mais do que nunca, hoje ele é uma plataforma de diagnóstico. Tá quase me vendendo o KTS. Também. Estou quase comprando. Aí, Mário Martec, olha a oportunidade aí. Então, assim, ele é uma plataforma de diagnóstico.
Lá dentro eu tenho o passo a passo de teste, já linkado a ele, se eu precisar de um osciloscópio, eu só chamo o canal do osciloscópio ali que está no KTS. Se eu precisar fazer uma medição de resistência, eu chamo o multímetro que está linkado lá, o multímetro de 2 canais, osciloscópio 2 canais. Na rotina de diagnóstico, eu já tenho um link e eu consigo subir a medição. Sim, bacana. E você gera o relatório, você imprime o relatório, se quiser mandar por e-mail, você manda, enfim. É uma plataforma de diagnóstico, certo? Então, o que acontece hoje? É o que eu estava dizendo instantes atrás. Você precisa ler. Muitas vezes o cara diz assim, o KTS é isso, é aquilo. Pô, mas o cara não quer se dedicar. Se ele não quer se dedicar, até aquele que dá o parâmetro vermelho e verde para dizer se está bom ou se está ruim, não vai prestar para ele. Não, e tem uma geração de Enzo aí agora, 2025, inteligência artificial, geração de Enzo, e o cara disse, não, eu vi no YouTube. Não, exatamente. E eu ainda vou além. Se você não conseguir, mesmo você tendo um scanner, qualquer scanner, mesmo você não indicando um motor correto, isso eu já é o suficiente para distorcer qualquer análise. Para lhe dar um diagnóstico errado. Tipo, sim. Você, no caso da Peugeot, tem um 1.4 flex, que a injeção é Bosch, e tem um 1.4 gasolina, que é Sagen. O modo. Se você confundisse lá e colocasse ele como gasolina, se você fosse lá... Nós paramos tudo errado, né? Tudo errado. E às vezes é parecido, né? Tipo, um MAP é para dar 350, tá dando 600. Isso. O bom dia desse rapaz no telefone, Balu, tô com um AVP 9.0. Homem, pelo amor de Deus, eu estou com uma Motronic 3.0. Pelo amor de Deus, macho, facilita a minha vida. Diga qual a cor do carro, né? Ainda ontem não. Segunda-feira eu fui numa oficina. Aí o cara com a mão na cabeça porque não sabia, assim. Já tinha feito de tudo numa Kombi motor AA. Que isso aí eu fui um dos primeiros caras a pegar esse 9.0. Quando você tira o motor da Kombi AA, que volta ele pro local. Para queimar o módulo é bem ligeirinho. Não, você consegue inverter. Os cabos de vela. Não, você consegue inverter. Temperatura com atuador de marcha lenta. Atuador de marcha lenta com a válvula do canister. 1997. Rapaz, isso aí eu peguei, cara. Rapaz, o cara me ligou desse carro aí também. E o cara não tá invertido não aí. Não tá não, que ele já olhou toda a instalação. Rapaz, ele deve ter olhado mesmo, mas conferir ele não conferiu não. Eu fui trocar, eu acho que era o tanque que tinha que trocar daquele carro que quebrava e derramava a gasolina. Aí você tinha que tirar o motor para trocar o tanque. Aí na hora que eu instalei de volta o motor... Tá lá, 2 tomadinhas. Eu consegui inverter, cara. Rapaz, isso aí foi sem brincadeira. Uma semana. Foi uma semana para... descobriu o que era. Mas a aula foi boa, nunca mais esqueceu, né? Não, pode... E elas não são a prova de burro, né? São intercambiáveis. Pior que é. Mas é interessante, esse negócio que tu falou, hoje em dia tá tão complexo, o cara não tem um módulo hoje em dia para botar no outro carro para poder testar. E aí, como é que se faz isso, então? Cada vez mais a gente tem que... ler. Se aprofundar na literatura. Tem que estudar, tem que... São tantos códigos de falha que você jura que aquele código de falha que está ali, ele não interfere em um outro sistema, e aquele outro sistema está sem funcionar, então nem dá bola para aquilo ali. Eu aprendi ontem que o câmbio automático é a mulher do veículo. Tudo ela vai reclamar. Se tem uma falha no ar-condicionado, o câmbio automático reclama. O motor falha, o câmbio automático reclama. E sobe DTC. Na linha Peugeot, se o torque do motor tá baixo, se o motor tá sem potência, tipo uma bomba de combustível tá com pouca pressão, automaticamente vai influenciar na troca de marcha. Tá embora. Demais. É uma coisa horrível o câmbio automático. E às vezes é o seguinte, o cara tem um defeito lá na injeção, tá falhando, né? A vela, trocou a vela lá, zera o modo de injeção, né? Os parâmetros, mas não zera o câmbio lá, o câmbio tá lá reclamando e ainda não continua passando a marcha certa. Com certeza. Rapaz, eu tô há 5 meses aí na rotina do empreendedor e do empresário. São 5 meses de Balu Auto Center. E eu criei hoje, eu já tinha essa crença comigo, mas aqui e ali eu ainda tentava ajudar o próximo. Não adianta você sair da sua oficina para tirar um carro do prego. Irmão, hoje meu time saiu para tirar um Fusca. Platinado, Major. Bobinas, irmão, traz o carro para cá. Não vai dar.
Tá no S2. Pior que não resolve, cara, porque você não tem recursos. A gente tá falando de um Fusca 67. Ah, é uma mecânica bruta, é uma mecânica raiz, é o básico. É, mas hoje, se você não tiver um multímetro, uma ponta de prova, no Fusca, para medir se chega a linha 15 na bobina, para ver se o platina tá fazendo a intermitência do negativo, não vai sair do prego, Major. Certeza. Ah, não, pega uma bobina. Aí começa. Pega uma bobina, jogo de cabo, jogo de vela e o carro não sai do canto. Não adianta. E no mínimo meio-dia foi perdido aí. Meio-dia perdido. Não, e outra coisa. E até mesmo até um teste que a gente faz com o cliente, saber se ele quer investir no reparo lá, é o valor do reboque, né? Não, e eu ainda vou além. Pode acontecer você mexer no platinado, o carro voltar a funcionar. Porque momentaneamente. Um chicote elétrico é uma coisa antiga, um carro desse. Você mexer ali no fio ali, o carro volta a funcionar, tá ok. Libera. Aí o cliente sai. E apresenta. Não existe mais aquela besteirinha. A besteirinha não dá. É só, dá pra chegar aí rodando, eu costumo dizer. Aí pra morrer basta estar vivo. É verdade. Outra coisa que o Éder falou aí, Balu também. Às vezes você faz um reparo de um câmbio, uma coisa desse tipo, você tem que testar, né? Para justamente não dar esse prego aí, né? É fundamental. Caixa de marcha nem se fala, né? Tendências. Se em 2016 tu já viu Hadas, já viu híbrido, nós estamos em 25. O que vem por aí para frente? Rapaz, a notícia não é muito animadora para quem não gosta de estudar, né? O sangue de Jesus tem poder. Há uns 15 dias atrás, a gente foi chamado pelo pessoal da Bosch, especialmente quem trabalha com o equipamento deles, para uma live informativa. E aí essa live informativa, basicamente o que é? Isso a gente já tinha visto lá em 2016, que estava para ser lançado, era um projeto que estava em fase de estudo, experimento e tal. Até então se falou só em Volvo, mas para nossa surpresa agora, uns 15 dias atrás, nós fomos informados que esse projeto já chegou no Brasil. Em 2026, a montadora Mercedes-Benz, nenhum veículo dela vai mais ser possível um reparador independente acessar os dados do veículo dela se ele não fizer um cadastro e se nesse cadastro dele ele não tiver uma certificação internacional e um scanner homologado por ela. O mínimo de qualificação e equipamento para poder acessar, né? Então, assim... Que bom e que... Que bom e que ruim, né? Eu, graças a Deus, já estou vacinado com isso daí. Já estou lá. É bom a gente começar a ler, estudar, correr atrás dessa certificação, seguir o caminho do Dr. Dowley aí. E, graças a Deus, a notícia boa para mim é que eu já não preciso mais correr já atrás tem o equipamento que em 2016 e tem a certificação. Já deu certo, bacana, bacana. Legal. Certo? E aí, assim, a tendência é que as outras montadoras acompanhem, né? Isso, na verdade, começou com o SGW, né? Com o Security Gate, né? E aí vem evoluindo a chegar ao ponto agora da Mercedes não liberar mais acesso para reparador independente que não tiver uma certificação internacional e não tiver um scanner homologado por ela, Mercedes-Benz. Mas já tem montadoras que, tipo, mesmo para você conseguir apagar uma falha ou fazer alguma codificação, você precisa pagar ter o acesso. Para ter o acesso, né? É o conceito da rastreabilidade, né? Saber quem mexeu ali. Exatamente. Vai estar lá assinado Dowley Montenegro. Exatamente. Em 26/3, às 17 horas, acessou o modo da transmissão. Exatamente. E fez isso. Como, por exemplo, uma situação que praticamente ninguém dá importância, mas já está crescendo o índice disso aqui no Brasil. A caixa preta do automóvel, né? Todo mundo escuta muito falar em caixa preta, mas no avião. Só que o automóvel também tem. Seria o registro de todos os eventos que ocorrem. Todos os eventos 5 segundos antes da colisão. Do airbag, disparo do airbag, seja o que for. Se o cara estava acelerando, pisando no freio, o que ele estava fazendo, se houve evento sobre giro. Aí o que ocorre? O sistema ADAS, como ele tem a câmera, logicamente que isso daí ainda é um procedimento que precisa de ordem judicial. Mas aquela câmera do radar, do sistema ADAS, aquela câmera lá, ela já filma tudo. Então, se tiver uma solicitação judicial e for aprovada, o cara vai pegar a filmagem. Tem acesso a conferir tudo que aconteceu. Entendeu? Então, bacana. São situações que a gente está aqui no dia a dia e... Já ganhei o dia de hoje com essas informações que você vem nos trazendo aí, nos atualizando.
Bacana, cara, saber aí da tua história, saber do que vem por aí. A gente iniciou esse projeto, essa é a 4ª edição. E você, desde os primeiros, tava só com a complicação de agendas. Cara, o Dauli, disse, meu irmão, esse cara é fera. É a referência que eu tenho em diagnóstico. A gente se conheceu por telefone, já tivemos vários encontros pessoalmente, viramos amigos pessoais. E estamos aqui hoje trazendo a história de Dauli Montenegro, o cara da Montese Auto Center. O homem Bosch. E aí, o KTS, é tudo isso mesmo? Hoje, quais são os scanners que tu tem na tua oficina? Eu tenho um Bosch e um China que a gente não pode deixar de ter. O China tem que ter. Tem que ter. Morro de medo dele. Eu tenho um amigo que disse, rapaz, um scanner nunca é suficiente. Mas assim, em termos de scanner hoje, já no passado eu pensei um pouco diferente. Scanner teve uma época aí que eu achava que quanto mais, melhor. Hoje eu já não penso tanto assim. Por quê? Porque de uns 2, 3 anos para cá eu comecei a estudar mais essa questão de diagnóstico original de acordo com a montadora, e eu vi que o KTS ele funciona como uma interface para 90% a VPN das montadoras. Isso, 90% das montadoras eu consigo ter acesso com ele. Via KTS. Porque na realidade as injeções, a maioria das injeções dos carros atualmente é Bosch. Então assim, o melhor scanner para entrar num módulo que a própria Bosch fabricou é o KTS, né? Mas nesse caso, ele usa a máscara da Bosch ou ele vem com a máscara Volks, com a máscara GM? A original da montadora. Bacana. Eu Ele só utiliza a VPN. Só é uma como interface para poder acessar a plataforma. Bacana. Tem algumas que eu consigo funcionar offline, tem outras que só funcionam online, tem outras que funcionam tanto offline como online. Então, se tem essa funcionalidade, é passível de programação também. Sim. Bacana. Olha aí, mais uma novidade aí. Mas consegue atualizar? Sim, porque você está acessando o portal da montadora com login e senha, já tem a rastreabilidade. O que a Mercedes está fazendo agora, algumas já fazem, porque quando você sobe, ele está subindo com login e senha, já vai estar lá o usuário, quem foi que habilitou aquela programação. A Mercedes só está trazendo para o independente, né? E nesse caso que eu estou citando aqui, você a gente está dentro do ambiente da montadora. E na realidade, assim, no Brasil, esses scanners independentes, KTS, PDL, Tecnomotor, Autel, lá fora você consegue comprar o scanner da montadora. Tipo, a gente trabalha com Peugeot, VAS. O VAS. Eu vou citar um exemplo aqui bem clássico em cima disso daí que você tá falando. O scanner hoje da Jaguar Land Rover. Você pode entrar agora aí no site da Jaguar Land Rover, que você compra o scanner original no site dela. Bacana. Ela você já disponibiliza para o mercado. Não é barato, mas você compra. O preço aí é outra história. Quando eu saí do Senai, isso final de 97, 98 eu já estava trabalhando, né? E uma das coisas mais interessantes que, tipo assim, se cada carro tem um scanner, se a Volkswagen tinha lá o VAG. VAG à época. O da Mercedes não, da Chevrolet teria outro. Já, eu acho que é Tec 1, se me falha a memória. Tinha Tec 1. Depois virou MDI. Aí assim. Tec 2, depois MDI. Naquele tempo, olha pra tu ver. Naquele tempo, o scanner mais popular que tinha, fazia tudo, né? Fazia tudo assim. Conseguia ler uma. Capto, rastro, era claro. Capto. Aí depois que veio o rastro. Isso aí teve uma transição, né? Isso aí a gente tá falando de offline. Você consegue fazer a leitura on-board. E VPN já é online. Já é conectado. Como eu te falei, tem online. Eu posso ter o software instalado no meu. Mas isso é uma evolução da injeção ou uma evolução da própria montadora? Porque eu lembro que lançamento do Gol G5, a gente fazia telecarregamento com disquete, baixava um arquivo, copiava. Hoje a gente faz a atualização de software, né? Hoje faz alguns chamam de SPS, atualização de software, programação, mas hoje faz via VPN de boa. Você não precisa mais de abaixar. Hoje tudo isso é online.
Exato. Você faz isso por conta da VPN. Isso é uma evolução do sistema de injeção ou do sistema de diagnóstico da montadora? Da montadora. Da montadora, né? Então, o princípio da injeção, o físico, lá o hardware é basicamente o mesmo. Hoje a montadora, porque na época tiveram 9, 12 telecarregamentos do G5. Uma hora fica sem freio, uma hora estanca, uma hora o ar não entra. Aí veio o pessoal, acho que magnético amarelo, não sei, na época, acho que sim. E os caras tinham interface em Y, que aqui ele ajustava o parâmetro e a gente ia conferir lá em loco, com o carro testando. Daí, uma hora, beleza, estabilizou a marcha lenta, o tempo de injeção subia, isso vai dar pau de consumo, corrige o consumo, se está faltando vácuo, o freio tá duro, e isso ia ajustando, rodando, on-board, até fazer o arquivo perfeito e disse, pronto, esse aqui é o padrão. Acertar o mapa, né? Acertar o mapa, que hoje o pessoal brinca de injeção programável. Isso. De Full-Tech, Ingepro e por aí vai. Só que isso era feito raiz. O que eu tenho a satisfação de conversar com esse cara e com vocês é que a gente consegue conversar no mesmo nível. A gente tem fundamento. Você estudou para estar fazendo um diagnóstico. É diferente do cara que pega um scanner, vê verde, vermelho. Eu trabalhei 27 anos em empresas e eu sou revoltado. Por quê? 95% dos profissionais de alinhamento, ele não sabe o que ele está fazendo. Isso. Ele enquadra a setinha para ficar verdinho. Ele não sabe R$2 de geometria. Na entrevista, cara, chama o cara para conversar, meu irmão, quais são os 4 tempos do motor? O cara, bicho, tu não sabe os 4 tempos do motor. Não adianta tu pegar um scanner. Porque tu não vai saber o que tu tá fazendo. Tu vai estar passando um computador, como o povo costuma dizer. Tu vai apagar um código de falha que tu não sabe nem por que aquilo tá ali. E tu não vai atrás da causa raiz. Aí eu gosto muito de desenvolver essa conversa no ambiente técnico. Sou viciado em oficina mecânica, ainda é editora Cisal. Foi lá onde boa parte das coisas que eu aprendi depois do Senai, depois em literatura. Mas, porra, bicho, às vezes o cara quer estabelecer um diálogo. Eu disse, meu irmão, não consigo conversar com meu funcionário. Porque o cara não tem fundamento. Ninguém quer ler, ninguém quer se preparar. Você vê, por exemplo, um veículo flex. Aí o camarada chega para verificar um veículo flex que está sem funcionar e ele identifica de imediato que aquele carro trocou o AF. Mas por que trocou? Como ocorreu a mudança? O AF, para quem não sabe, né, o pessoal que está escutando agora, é a porcentagem de combustível álcool versus gasolina. Né? Exato. E não tem, assim, pelo menos os carros mais antigos, né, os primeiros carros flex, não tinham um sensor específico para identificar isso aí. Sensor de etanol chamado. Interessante, que a Porsche, fala aí, cortando aí o barato aí. A Bosch desenvolveu o sistema de injeção, botou esse sensor, mas o fabricante, né, resolveu tirar. Por né? questão de custo. Questão de custo. Custo ela incrível. Aí, retirar. O AF vem de Air Fuel, estequiometria, misturar combustível. Vai dar. E por onde vem? Vem da sonda? De onde vem a estratégia para ter essa mudança? Pronto, aí vem, ela vai enquadrando o veículo no melhor funcionamento que ela encontra. E nessas estratégias de enquadrar, uma delas é ir alterando o percentual de álcool no combustível. Isso no software, não fisicamente. Fisicamente continua lá o mesmo combustível. Vamos supor, gasolina, e ele alterou, segundo ele, lá na cabeça dele do modo, 100% álcool. Né? Mas aí pode ser por uma pressão de bomba de combustível baixo, uma entrada falsa de ar. Ele sai compensando deficiências existentes. Um sensor de nível ruim. Geralmente é quando, tipo assim, um dos casos mais comuns é quando o carro leva um superaquecimento que empena o coletor de admissão. Sim. Entrada falsa de ar. Entrada falsa de ar. Mas aí é onde eu quero chegar, para finalizar aqui a ideia. O que acontece? Você identificou, mas não sabe qual é a causa. Muitas das vezes o camarada entra com o scanner tem a função de você fazer reconhecimento de combustível, ele faz o reconhecimento de combustível, o carro volta a funcionar redondinho, bonitinho de novo, ele entrega para o cliente. No dia seguinte o carro está mesmo defeito. Mesmo defeito. Certo? Então, assim, é uma situação que, se você pensar bem, não era para existir esse recurso de você fazer o ajuste de combustível via scanner. É para você encontrar o defeito, porque a partir do momento que você encontra o defeito e o software de injeção começa a ir naturalmente voltando o combustível na memória dele para o padrão, que realmente é o combustível,
Aí sim você tem a certeza de que você resolveu o problema do carro. Hoje uma ECU leva quanto tempo para fazer esse reconhecimento? Isso varia demais. Tem em ECU, média? Tem ECU que você resolveu o problema, funcionou 5 minutos ali, ela em marcha lenta, ela já reconhece. Tem veículo que tem que rodar 15 quilômetros. Tem outros que precisa acelerar, tem outros que precisa andar. Sabe? Isso varia muito. Tem uns carros, por exemplo, o 208 1.5, ele não tem não função mais, né? Tem não. Aí você tem que funcionar, deixar lá na marcha lenta lá, dar uma volta para poder reconhecer. Peugeot a gente começa rezando que ele pegue. Se ele funcionar já é meio time. É um carro que foi muito injustiçado aqui. Eu na minha opinião. Pior que eu aprendi a gostar. Tô com um agora, aprendi a gostar do carro, tô muito feliz. Não posso falar mal dele não. É um carro muito injustiçado, porque se você estudar o que é um Peugeot, aí sim você entende de carro. Se a gente achar a ala dos injustiçados, aí vai Peugeot, vai correr banhada a óleo, tudo por deficiência de manutenção. Exato. Ou ignorância do usuário. O cara ignora, vamos lá, ser brasileiro. Uma vez eu cheguei pro cliente, era um Paraty, é um Volkswagen, um Paraty. Cheguei pro cara, carro zero, o carro superaqueceu. Aí eu botei água, fui rodar, baixando. Doutor, você não viu, meu amigo, eu comprei foi um carro zero. Não sei nem onde é que abre o capô desse carro. A minha função é botar gasolina e rodar. Aí, rapaz, tá lá no manual, previsto, semanalmente, quinzenalmente, abre o capô, confira os níveis. As tampinhas já são coloridas para que o próprio cliente tenha acesso a fazer isso. E não custa nada. A gente deveria desenvolver um programa aí para ensinar esses itens básicos de conferência. Nível do óleo, pressão de pneu, coisas simples que interferem em todos os sistemas. Sim. Nível de arrefecimento, lâmpada, iluminação, o cara não confere. Com certeza. Voltando aí ao assunto da Peugeot. Dos injustiçados? Não só da Peugeot, qualquer tecnologia, tipo... eu me lembro que no caso da Fiat lançaram aquele sistema que o carro não tinha mais embreagem. Era só alavanca... Botava Citmatic, era? Citmatic, Ismatic, Citmatic, alguma coisa assim. Tipo assim, você botava a mão na cabeça da alavanca e ele fazia a troca. Já fazia a troca, né? Já acionava a embreagem. A embreagem o carro sempre vai ter, né? Isso é o pai do automatizado. Ave Maria 3 vezes, Ave Maria 3 vezes, Ave Maria 3 vezes. Aí assim, a Peugeot foi um dos primeiros carros a sair com acelerador eletrônico. Tudo que tinha de mais moderno, aqueles carros já vinha de fábrica com ele. Tipo, o acelerador eletrônico naquele 206 1.0, aí foi onde eu comecei a aprender que quando a pressão do coletor sobe, o carro corta literalmente o pedal do acelerador. Hoje não é mais assim. Se estivesse na estratégia desse daí, né, desse ano. Aí assim, teve muito problema de software, de módulo, de programação, essas coisas, e aí a gente foi aprendendo com o carro. E hoje, tipo assim, quer ver um exemplo básico? Peguei um Golf, uma época atrás aí, que eu tava enlouquecendo, peguei outro Golf, de lá, igual, trocar todas as peças. Operação Escravo de Jó, tira, bota. Não resolvi não. Qual era o problema? Era o sensor do pedal de freio. Quando você encosta no pedal de freio, ele corta o acelerador. Poxa. O sensor estava em curto. E andando normal, o carro perdia o pedal. Acelerava e nada. Ponto 4, TSI era? Não, já era daquele 1.6. Essa estratégia aí, na verdade, ela já existe desde o Golzinho 1.0 16 válvula. Aquele Power. Não, o outro ainda. Com cabo. O AT 16 válvula. Mas tinha cabo. Tinha. E ele já tinha essa funcionalidade. Já. É para não queimar as pastilhas, né? Agora o que acontece? Não deixar queimar as pastilhas. Lá vem eu de novo com o assunto do Exitronic. Lá dentro do Exitronic, naquela época, já existia... A descrição do componente. Na descrição lá do código de falha, no passo a passo de teste, já existia lá ele alertando que poderia ser o interruptor de freio. E o bacana dessa nossa conversa e da fundamentação e da leitura e da literatura é o caso... Às vezes o cara me liga e diz, rapaz, tá dando
pedal do acelerador. Isso, macho, eu trabalho com carro há 27 anos. Com exceção de trola que entra dentro d'água e bate água na peste do pedal, eu nunca troquei um pedal de acelerador. Eu troquei Mas muito... o cara vê o DTC, ele já vai em cima. Teve uma época que eu prestei manutenção aí para uma empresa aí que pegava muito serviço de prefeitura. E lá tinha os Volare escolar. Aqueles Volare escolar com motor MWM Sprint era campeão de pedal do acelerador. Mas por quê? O mecânico ia trocar as pastilhas de freio dele e o reservatório do cilindro mestre é na frente da direção e o cara empurrava a alavanca para forçar a pista de freio voltando, o óleo subia lá por cima, escorria bem em cima do pedal. Defeito botado, né? Chegou uma época que o cara ligava lá do interior e dizia, rapaz, o carro tá assim, sem acelerar, só com a marcha lenta. Rapaz, vai lá no pedal do acelerador, tira o conector, olha como é que tá. Tava lá, pingando no óleo de freio. Oxidado. A gente tem isso muito quando vai a solução de bateria, né? Na linha leve. Em cima de alguns conectores também. A linha Jeep, Fiat, Toro, Renegade, esse carro, gosta muito de fazer isso. A bateria... Tanto flex quanto diesel? Qualquer um. Solta a solução e o conectorzão redondo é logo ali do lado, ele cai mesmo em cima. Corrói que fica um buraco. Fica acusando o quê? Acusa tudo que é de falha no carro automático. O painel parece uma de Natal. Mas na época, o 307, é interessante isso aí, que a solução molhava o chicote e a própria solução, ela conduz a corrente mesmo sem estar um fio encostado no outro, né? Isso. Sim. Só em estar molhado ali pela solução, ele já conduz a elétrica. Então, tipo assim, o carro... Você não consegue colocar para pegar, o carro acende tudo que é de luz no painel. É igual lavar o chicote, né? A estratégia que nós usamos de diagnóstico. Se deu falha em todos os modos, vai ter alguma coisa em alimentação. Sim. Isso não acontece. De morrer todos os membros da mesma família. A não ser que tenha comido o bolo, né? Ano passado foi ano passado. Né? Ano passado morreu. Todo mundo da família na mesma semana. Comeram um bolo. Mas não morre todos os modos ao mesmo tempo. Se é isso, vai estar na alimentação. Ou bateria ou aterramento, vai atrás. Mas não, o povo quer que caia do céu. Ou tem a dica pronta. Dá-lhe, tô com o caminhão aqui. Eu de um tempo pra cá... Não tô mais atendendo telefone. Não, não é nem isso. Eu deixei de atender e criei alguns rótulos de cara antipático, do cara isso, do cara aquilo. Só que não é, meu irmão. Eu passava muito mais tempo, chegou uma época que eu passava muito mais tempo atendendo telefone do que propriamente produzindo. Onde é que eu vou parar desse jeito? Aí eu parei de atender telefone. Alguns eu ainda atendia. Mas basicamente eu parei de atender telefone. E aí tem uma galera aí grande aí por aí que botou esse rótulo em mim, sabe? Não, mas eu já sabia. Não é justo, cara, isso. Aí o que eu faço? Eu só ligo lá para as 9 horas. 8h30, 9 horas da noite, o cara tá em casa brincando com a filha desse. Ei, macho, eu tô com o pepino aqui, é a hora que ele atende. Aí, assim, graças a Deus, de um tempo pra cá, o telefone praticamente não toca mais. Bacana, bacana. Mas tem que ser, porque às vezes você tá com... Às vezes não, geralmente. Todo e qualquer diagnóstico requer muita concentração, atenção. Aí você vai se distrair e perde a sequência de diagnóstico. O diagnóstico, tipo assim, muitas vezes o profissional, quando vai dar o diagnóstico lá, sistema da luz de freio da lanterna traseira. Ou então, comum, no caso da Boxer, que é aquele botão do pisca-alerta. É um conjunto ali, né? É um módulo. Ninguém sabe que ali é um módulo, né? Aí o que é que acontece? Ali comanda as luzes também. Você pega o esquema elétrico, você vai ver qual as funções tá desligando. Tipo, não funciona o pisca e não funciona a luz baixa. Geralmente ele mata o pisca de um lado, né? Quando ele apresenta o problema. Ou então a luz do teto. Aí o que você vai pegar? Você pega os dois esquemas elétricos e vai olhar... Confrontar onde qual há o cruzamento em comum, né? Qual a peça em comum. Mas tem, realmente. Mas tem cada defeito escroto, né, cara? Eu me lembro que eu peguei uma Hilux lá no Elisa, a Clínica dos Modos. Que numa Hilux não pegava, ele me chamou lá para auxiliar lá ele. E acusando o corpo de borboleta do carro diesel. Aí o carro não funcionava, dava partida e tudo, não pegava. Traduzindo, era um furo que tinha ali na carroceria, pingou uma água no pedal do acelerador e ficava matando esses 5 volts, acusando o corpo de borboletas, né?
Aí foi só tirar, limpar, botar de novo, o carro voltou a funcionar. Eu não lembro se aconteceu comigo, se alguém me ligou, mas saco no filtro de ar, pô. Sim. Até o cara achar um saco plástico. Sugou pela admissão, obstruía. Geralmente o pessoal de Lava Jato colocava antigamente, né? Para proteger, né? Às vezes. Esses dias agora aconteceu comigo, não só acontece por aí por fora, não, aconteceu comigo. Teve um menino que trabalha comigo lá, botei para trocar óleo e filtros de um Onix, 3 cilindros turbo, um carro com 15 mil km rodados. O cara não quer garantia, ele faz a manutenção comigo. Aí eu deixei ele trocando o óleo e os filtros e avisei, quando estiver pronto para levar lá para entregar ao cliente, que depois ele é cliente antigo. Depois resolve. Depois eu resolvo com ele. Aí o menino que foi levar o carro me ligou. Rapaz, o carro aqui já estancou 3 vezes. Foi mesmo? Foi. Aí eu me lembrei que ele tava com pouco combustível no tanque. Eu falei, será que é combustível? Bota aí R$20 de combustível aí. Aí, coincidentemente, não morreu mais, mas ele disse que o carro também não ficou o normalzinho que era, bem quietinho. Mas mesmo assim ele entregou o carro. E ligou o filtro de ar. No dia seguinte o cliente me liga, rapaz, meu filho saiu no carro aqui e disse que o carro não tá bom, não, tá estancando, só anda de soco e tudo. Mande ele passar aqui. Aí ele disse, pai, como é que eu faço para pegar o carro para ver o que aconteceu? Aí disse, rapaz, agora ele foi pro trabalho, só amanhã. Depois deixa certinho que amanhã de manhã eu passo. No outro dia eu fui, peguei o carro, vim pra oficina. O carro realmente todo estranho, todo. Quando cheguei na oficina que abri o capô, olhei e tava a vareta do óleo fora do lugar. Ele faz o cálculo da pressão interna. Que é um motor que a gente chama de trabalho de circuito fechado. Né? Então, qualquer entrada falsa de ar por ali, não passa a medida pelo massa de ar, descontrola tudo. E essa função aí é o seguinte. Ele tem uma válvula. Eles fizeram um estudo que o carro parado, ele poluía tanto quanto o carro rodando. Por isso que existe a válvula na tampa de válvula para poder controlar a pressão dos gases internos. Fechar a admissão do motor, né? No caso. Então, fechar para a atmosfera. Fechar para a atmosfera. Desligou o carro, o motor tá lacrado, né? Então, nesse caso aí, quando você puxa a vareta ou deixa ela fora, a pressão do MAP vai lá em cima. Não tem bom. Na verdade, lá ele não tem MAP, né? Porque o turbo não usa pressão o positiva. No caso, ele pega essa falha através do MAF mesmo. Não mede a quantidade. Eu estou medindo tanto e tem mais ar. Isso. Da divergência do que é medido. Exato. E o que vem pela frente, além da Mercedes aí? Híbrido vai ter uma longa jornada? Existe sim essa tendência de migração para 100% elétrico? Qual é a visão do Dauli para o futuro? Rapaz, 2030, mais 5 anos pela frente. Eu, particularmente, eu não acredito no carro elétrico. Não porque não seja um carro bom. A estrutura... Não. E sim porque nós não temos estrutura no país... No país para atender, né? Para atender o carro elétrico. Você já pensou, você pega um carro elétrico aqui, tu faz uma viagem de 200 km, tu tem que parar 2, 3 horas para recarregar a bateria de novo. E ainda sem falar na estrutura que tem que ter preparada naquele ambiente para você carregar. Vem crescendo, né? Vem crescendo, tem alguns empreendedores... Mas é muito lento ainda, muito lento. Agora o carro híbrido, aí sim, eu acredito nesse aí. Eu fico receoso pelo custo de manutenção, que aí você vai ter 2 manutenções, do elétrico e do combustão. Na verdade, o motor elétrico, ele praticamente não tem manutenção. Não tem. Aí assim, se você levar em consideração, por exemplo, o freio, que tem uma durabilidade de 6, 7, 8 vezes maior do que um veículo convencional. Então, no carro híbrido, já é os prós e os contras que entram em jogo aí. Agora, nós estamos tendo muito problema de bateria, né? Bateria. Tem uma turma aí já bem especializada em manutenção de bateria. Eu vejo que os caras realmente estão... Aqui no Ceará ou seria o Frederico lá? Tem o Frederico lá, né, no Rio de Janeiro, que inclusive ele participou do mesmo treinamento, foi da minha turma. Eu vi que vocês já se conheciam quando a gente teve o evento lá do híbrido. E tem um rapaz em Blumenau, que é o Tover, também está bem desenvolvido. Né? Adiantado nessa parte de manutenção, equalização, equilíbrio, né? Isso. E a Bosch, agora recente, lançou as baterias de reposição.
As células? Células. Bacana. Eu vi isso aí no Rivian. Falei com um cara bacana, cara. Ela lançou. Não é para todos os carros, mas já tem. A tendência é que daqui a pouco 700 cavalos o carro. 700 km de autonomia, cara. Brincadeira. Uma caminhoneta. Eu vi ela andando nas dunas, esse carro aí. Ele teve que aprender a andar nas dunas. Mais de 70 kg de torque, uma coisa desse tipo. Não, o carro elétrico é uma coisa horrível. Você triscou de um acelerador e entrega tudo na roda. Full time. Então o Dauli Montenegro acredita na vida longa do híbrido aí. Com certeza. Ainda tem uma jornada de híbrido pela frente. Tem. A gente ainda não aprendeu a consertar nem combustão direito. Vamos ter mais o capítulo do híbrido aí, né? Tem. Ainda tem muito chão ainda pra gente consertar carro aí ainda. Bacana, bacana. Que Deus queira que a nova geração se interesse e vá a fundo aí, que leia, que se aprofunde para ter um fundamento, porque realmente você só consegue consertar aquilo que você conhece. Se você não entender como funciona, você não conserta nada. Eu estava pronto ontem também. O cara disse, meu irmão, um médico, ele estuda 5 anos, 6 anos para se formar. E desde que o mundo é mundo, gente é gente. Tem um coração, 2 braços, 2 pernas. O carro, toda semana tem uma atualização. Todo dia tem algo novo saindo. E o cara acha que não precisa estudar. E o profissional médico é tão reconhecido, porque o mecânico não é? Esse que tem que ler todo dia para entender que às vezes o mesmo carro, o mesmo ano, coisa de semanas de produção tem alteração. Sim, com certeza. Então, vamos lá, de Mecanaço, mais uma vez, Dauli, grato demais pela sua presença. Éder e Samuel, parabéns, foi uma escolha muito assertiva. Trouxemos aí uma referência em diagnóstico no estado do Ceará. O garoto de Itapipoca. Fazia o que em Itapipoca? Lá eu trabalhava na roça. Eita, macho. Tá do paraíso hoje, né? O Amarokzinha V6 é o paraíso hoje pra tu, né? Amarok 4 cilindros é o paraíso. O que é que tu fazia na roça, macho? Eu tratava de animal, né? Gado, cavalo. Hoje é só o funcionário, né? A pior parte hoje é só o funcionário. Mas gratificante, você reconhece a sua origem, você valida o que você passou, tudo que você ralou para chegar onde está. Grato demais com o seu apoio aí ao Mecanaço, a sua presença no nosso podcast. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, a hora é agora. Samuel e Éder. Então, assim, foi... Desde quando a gente tentou... a gente iniciou o podcast, o nome do Dauli foi um dos primeiros. Um dos mais citados, né? Aí tava a guerra, entra esse, entra aquele. Meu irmão, é o Dauli. Vamos botar o Dauli. Vai chegar a hora, graças a Deus a gente tá conseguindo evoluir aí quase um por mês, é isso, Samuel? Sim. Mais. Aí vai dar mais. Tá saindo mais de um episódio por mês. E esse mês você foi agraciado aí nós fomos agraciados com a ilustre presença do homem do diagnóstico, o Bosch Man. Diretamente da roça de Itapipoca para a Alemanha, o case de sucesso. Meu amigo Dauli, grato, parceiro. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de falar um pouquinho aí da história minha e da empresa, e o que eu puder contribuir. Deixe seu contato aí, Montese Auto Center, endereço. Montese Auto Center, rede né? social. Aí nós temos aí a rede social, que é @Montese Auto Center. Nós estamos aqui na rua Professor João Bosco, no Parque Araxá. E o telefone do WhatsApp é o DDD 85 98706 8218. Quem precisar aí de alguma manutenção, a gente está à disposição. Perfeito. Prefere diesel, prefere ciclo-auto, tanto faz? Para mim, tanto faz. Bacana. Eu lembro logo de diesel, eu lembro logo... Rapaz, fale com o Dauli. Bom, é isso. Mais um episódio de Mecanaço, o 4º episódio. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer Dauli Montenegro, o cara do diagnóstico. Cria de Ronaldo Chequidinho Mecatrônica. E o Wellington Belo, não pode esquecer do Belo. Com certeza. Bom, é isso, moçada. Vamos encerrar por aqui? Bora. Show. Grato e vamos embora.